Então, bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Paulo? Tudo ótimo! Maravilhoso! Isso, maravilhoso, ótimo. Mas eu tô mentindo, mente pra si mesmo, não tem problema, não é pecado. Não é não? Você não pode falar pra outros, pra você é ótimo. E esse domingo não tá maravilhoso, gente? Olha que tempinho bom, né? E a gente escolheu estar aqui. É, que delícia, né? Logo vem aquele calor maravilhoso também, não é? Delícia, muito bem. Então hoje eu vim falar com vocês, deixa eu pegar meu celular. Eu recebi uma mensagem esses dias. Eu vim falar para vocês sobre maturidade espiritual. Simples, né, gente? Todo mundo aqui já atingiu, né? E eu escolhi esse tema, já dei essa palestra lá no CEAME. Engraçado que no dia que eu fui dar a palestra, a Cineia mandou uma mensagem. Eu falei, nossa, chama serendipidade. Jung falava disso, coisas que acontecem, né? Você tem que ficar ligado. Algumas coisas vão acontecendo e você fala, nossa, mas eu estava pensando nisso, né? Aquela coisa. Jung fala isso, a gente tem outras possibilidades espirituais para falar. E aí a Cineia mandou para mim assim, ó. Que dia que era? Uma segunda-feira. Eu fui dar a palestra na terça. Amadurecer é contar a história toda sem pular a parte em que você também errou. Eu falei, olha, não é? E é justamente isso. Nós estamos todos aqui, a maioria de nós, estamos amadurecendo nesta vida, não é? Vocês estão sentindo que vocês estão amadurecendo? Não é bom isso? Eu falo, agora esse mês eu fiz 52, não parece você, minha gente? 52, vocês me dão 38 e tá tudo bem. Olha que beleza. Eu deixo os cabelos brancos fecharem, tá tudo ótimo, tá? Mas eu resolvi prestar mais atenção na minha maturidade espiritual. Como é que eu estou desenvolvendo a maturidade espiritual? E como professor, eu sei que para eu poder entender alguma coisa, captar cognitivamente e colocar em prática, eu preciso estudar isso. Eu preciso compreender o que é e o que exige de mim. Porque senão, se a gente não parar para estudar, para entender, você pode ter uma versão sua da maturidade. Cada um tem sua versão da maturidade? Talvez a gente descubra isso. Mas agora eu precisava descobrir o que é ter maturidade espiritual. E por isso eu comecei a estudar. Fui pegar textos, fui lembrar de quais são as possibilidades de exemplos, porque a gente aprende pelo exemplo. Óbvio, né, gente? Maturidade espiritual a gente tem que lembrar de quem? É Cristo, né, não? Maturidade espiritual perfeita ali, um espírito perfeito, como a gente diz, lá no livro dos Espíritos, manda a gente ver quem foi o espírito, né? Que a gente pode seguir, está ali como guia. E quais as características que ele tinha que a gente vai buscar? Depois eu fui buscar mais exemplos, né? Quem seria o próximo? Então, qual é um outro com maturidade espiritual? Eu gosto muito da história de Paulo Estevão, Paulo de Tarso. Ele é um que alcançou uma maturidade espiritual. E ele estava, né? Se você olhasse dentro quando ele era Saulo, ele não estava na maturidade espiritual lá dentro da religião dele, ele achava que estava. Quando de repente tudo aquilo aconteceu e ele é um exemplo de transformação magnífica. Eu gosto muito do exemplo de Paulo, porque às vezes quando as pessoas mudam, como Paulo mudou, normalmente as pessoas não aceitam isso. Todo mundo quer que o outro melhore, mas quando o outro melhora, você duvida. E você duvida tanto que faz ele duvidar de si mesmo. Mas Paulo não teve mais dúvida. Eu acho que a maturidade espiritual de Paulo permitiu que ele transcendesse. Então, para mim, fica a transcendência. Maturidade espiritual é quando eu vou conseguir entender que eu vou transcender essa vida, esse corpo material. Isso a gente já entendeu aqui no Espiritismo. Mas será que a gente aceitou isso? Ou será que a gente entendeu e levou para a vida? Porque a partir do momento que você sabe que transcendendo essa vida, as coisas não acabam, tudo vai mudar, gente. Tudo muda. Não é mais a mesma coisa. Eu digo que era muito mais fácil rezar só uma vez por semana e dar uma coisa... Gente, olha, era uma beleza. Agora não. Agora todo santo dia, antes de dormir. Ontem mesmo fiz a minha reflexão e digo, errei de novo. Todo dia é assim, gente. Não sei vocês, mas todo dia. Não tem um dia que eu não falo, podia ter feito diferente. Todo dia. Ontem, o que eu tinha que abrir minha boca? Não é? E hoje de manhã acordo e digo, pelo menos assim,
O pensamento é difícil, mas a boca dá para controlar um pouquinho mais. Não é assim? Então hoje a gente vai, dentro desses exemplos, né, que eu começar a pensar. Mas também eu queria buscar exemplos de maturidade espiritual que pudesse ser mais próximo. Não que a pessoa atingiu a maturidade completa, porque a gente sabe que isso não é uma utopia, que utopia é uma coisa que você nunca atinge, a gente viu com exemplos que vão, mas é uma construção. E quem mais construiu perto de mim, que eu posso olhar e falar, opa, esse aí, né? Eu lembrei de Dona Norfa. Dona Norfa era uma benzedeira que a gente tinha lá na minha cidade. Muito carente, muito. Já falei dela aqui em palestras, mas eu sempre falo da Dona Norfa, ela me acompanha. Como eu digo, mal ela sabe, naquela época, aquela criança de 7, 8 anos, ia falar tanto dela, né? Tão interessante. E ela tinha maturidade espiritual do amor, aquela portão de balaústra, que você, quando estava com o vento virado, ou estava com quebranto, que a mãe mandava benzer, ir lá sentar do lado do fogão dela, junto com a mãe, normalmente eu ia sozinha, e ela botava do lado do fogão e ia conversar com a gente. Punha lá uma aguinha, punha um carvãozinho para queimar na água. Olha, eu lembro disso como se fosse. E eu ficava olhando aquela mulher, naquela pobreza toda, naquela miséria, né? Minha mãe sempre mandava levar alguma coisa, ia. Ela era bem amiga da minha mãe. E aí, e quando ia a mãe junto, ela conversava. Como é que tá? Nunca falava dos problemas dela. Sempre conversava. Rezava, livrar dos males do corpo, dos males da alma, ela falava. Nunca esqueço aquilo. Sofrimento absurdo com os filhos, com os netos, perdeu muita gente, mas ali, firme e forte. Então, Dona Norfa, para mim, é o exemplo que estava ali. Minha mãe também, faleceu muito cedo, cuidou do meu pai. Meu pai tinha um problema cardíaco muito sério, e ela cuidou dele durante o tempo que eu lembro dela. Ela cuidando dele. Ele partiu 3 anos depois, ela foi. Isso foi em 90. E minha mãe tinha uma maturidade espiritual de entender que as coisas aconteciam a seu ritmo. E ela tinha o Santo Antônio dela, para quem ela era devota, por conta do pai dela. E ela tinha essa ligação da transcendência, de estar envolvida espiritualmente com a vida. Muito envolvida. Médium que era também. Agora, depois que eu fui estudar espiritismo, desculpa, ela e minha irmã, de manhã elas acordavam e falavam assim, nossa, você viu tanto barulho hoje em casa? Nossa, teve isso, teve aquilo. Eu só fazia assim, ó, não quero ouvir. Mas minha mãe tinha uma ligação muito grande. Então, ela me ensina que é um caminho na maturidade espiritual. Vocês podem pensar, gente, o que é caminho? Quem é o caminho hoje para vocês? Chico Xavier, né? Óbvio que ele é um para nós. Quem é o caminho hoje que pode te mostrar, isso aqui é uma possibilidade, tá? E essas possibilidades não estão só dentro do espiritismo. Eu também aprendi isso. Eu sigo várias pessoas, pastor, monge, não importa, desde que eles tenham uma transcendência e me mostrem que é possível, para mim vale a pena. Porque eu preciso entender, eu tenho sede de conhecimento, eu tenho sede dessa transcendência, tá? E aí eu escolhi, então, falando nisso, vocês já vão pensando. Vocês pensaram bem? Tem exemplo aí na cabeça? Tem exemplo próximo? Eu tenho da minha mãe, da Dona Norfa, né? Dona Maria Cabriteiro também, que tinha lá, que também a gente ouviu pra caramba. É uma cidade muito pequena, né? Pra gente conhecer todo mundo. Vocês têm mais gente aí na cabeça? Não é legal isso? A gente para pensar em quem são essas pessoas que quando foram embora entenderam o que era vida. São essas pessoas que quando foram embora entenderam. Entendi o que eu vivi. Entendi a minha vida. E elas vão embora tão em paz, não vão? Tão bonito isso. Então eu quero o dia que eu for embora em paz também. Eu sei que o negócio vai continuar, né? Mas não dá para deixar para a próxima também, tá? Então, neste ano eu elenquei como minha palavra de ordem a maturidade e dentre delas a espiritual. Porque a maturidade emocional, gente, é uma obrigação. É ou não é? Maturidade emocional, no mundo social, você, que nem diz, sabedoria não é você falar o que quer, é pensar o que vai falar, não é não? Então, maturidade emocional é não se magoar com algumas coisas, controlar sua raiva. Gente, isso é obrigação. Isso é uma obrigação no mundo social. Maturidade material é uma necessidade, né? Para todo mundo, não só para mim. Mas para aqueles que não têm o que comer também, a gente vai ter que ajudar que isso aconteça.
Então, a maturidade do corpo, nem se fala, né, gente? O corpinho podia ter continuado com de 18. A gente não fala assim, nossa, eu queria ter essa cabeça com 18 anos. Gente, não dá. Da próxima vez você volta de novo com 18, talvez você tenha essa cabeça. Ó, não dá? Claro que dá. Ó lá. Tá? Então, o corpinho vai amadurecendo. Nada melhor para ajudar na maturidade espiritual do que saber que vai acabar. Tem gente que não quer nem conversar disso. Não quero saber, não quero saber, não quero saber. Gente, tem que saber que a finitude é a maior e a única probabilidade que você tem. Então, pensa que essa maturidade do corpo vai te ajudar na sua maturidade espiritual. Porque você sabe que não vai ter saída, tá? Não tem. Não tendo saída, o que vai acontecer? Você vai ter que trabalhar, tá? E aí eu escolhi, para a gente poder falar, tudo bem? Eu escolhi para a gente poder falar e conversar aqui um texto do Momento Espírita. Eu gosto dele, eu acho interessante, tem algumas passagens. Hoje em dia eu estou percebendo que eu estava lendo menos, voltei a ler mais esse ano. Vocês estão lendo menos? Todo mundo, gente, é uma pesquisa, tá? Isso não é eu, você, não se sinta menos, não tem nada a ver. A gente acabou indo para a internet e a gente acabou tendo que consumir rápido. É igual fast food, você começa a comer fast food, pizza, você tem necessidade de pizza, né, do Nubank, aquela coisa. Então assim, não ler e ver coisas rápidas é uma coisa comum para todo mundo. Então a gente tem que se reeducar, porque a leitura faz parte da maturidade espiritual, sabia? Porque quando você lê uma mensagem por dia, 2 mensagens, começa a ler Paulo Estevam, você dá ao seu espírito a oportunidade da reflexão, e da reflexão profunda. Não é essa reflexão que eu adoro, que você me manda todos os dias eu leio, recebo sua da Maria Clarice, que é católica, ela me manda uma super bonita também, uma passagem bíblica. Então aquilo me ajuda, mas não vai resolver, porque é muito rápido. Então uma dica para vocês. O professor é cheio de dar dica, tá, gente? Lembra que no final eu sempre dou tarefa? Espera que hoje tem tarefa. Não vou embora sem tarefa. Você falou, né? Ela falou assim, não, já vai com tarefa, né? Atenção lá, né? Pô, tarefa, tá? Quem já me conhece sabe. Bom, então eu trouxe um texto do Momento Espírita para a gente, assim, para nós termos uma ajuda. Se a gente tivesse com maturidade espiritual, era tão simples, gente. Primeira leitura do Evangelho, acabou. Leu o Evangelho, viu aquelas mensagens, percebeu, começou a vivenciar o Evangelho, não precisa de nada disso aqui. Não precisa nem de livro de Chico. Não precisaria. A gente precisa justamente porque a gente ainda não chegou na maturidade espiritual. Então a gente vai ter vários textos que vão trazer de uma leitura próxima da nossa vida diária, para que a gente consiga falar, opa, isso aí eu acho que eu vou tentar fazer, tá? Então eu vou ler aqui para vocês. Durante a infância, o ser humano experiencia a fase do egocentrismo, acredita que o mundo gira em torno dele próprio. A criança espera que tudo seja do jeito que gosta, acredita ter direito ao melhor presente, à comida preferida, e exige a atenção da família toda para si. É possível estabelecer uma comparação entre essa fase natural da evolução física e a evolução espiritual. Olha, entenderam? Quando eu era criança, pensava como criança, agia como criança. Não tem uma passagem dessa? Não é isso? Então assim, ó, quando criança, a gente quer as coisas do nosso jeito. A comida. Agora não mais, né? Depois que a gente está adulto, eu quero que meu funcionário seja do meu jeito, meu aluno seja do meu jeito, meu filho seja do meu jeito. Ninguém aqui, tá tudo bem? Ó, se a gente está fazendo isso, a gente está ainda criança. Por quê? Porque depois que a gente não é mais criança, essa atenção toda que a gente exige na família, no trabalho, dos amigos, isso era quando a gente não tinha maturidade, quando a gente ainda estava na fase da infância. Se eu passei dessa fase da infância, isso não é mais o que vai reger a minha vida. Aí ele continua, afinal, homens são espíritos que temporariamente vestem um corpo de carne. Enquanto um homem tem a atenção focada em seus prazeres e necessidades, ele está na sua infância espiritual. Então, gente, faz a listinha aí. Você quer o mundo como do jeito que você quer ou do jeito que ele é? A Maíse Braga, eu assisto muito, toda semana assisti todas, várias vezes dela. E ela fala, ela não, tem um outro que fala. A vida é o que é, as pessoas são o que são. Já ouviram essa frase? A vida é o que é, as pessoas são o que são.
Isso é maturidade. Difícil, né? Mas é maturidade. Aí ele continua. Por mais antigo que seja, ainda não atingiu a maturidade. Considera absolutamente necessário defender seu espaço e fazer valer as suas prerrogativas. Como uma criança, entende ser justo o que é bom para ele. Assim é o discurso infantil a respeito da justiça. Qualquer pequeno dever é injusto. A mínima contrariedade representa opressão. Já as vantagens, todas, por grandes que sejam, são naturais. A maturidade espiritual revela-se por uma diferente compreensão do justo. Olha só, às vezes a gente quer que a justiça se faça só pra gente. Só. E a gente descobre também dentro do Espiritismo que a justiça é uma forma que a gente tem de corrigir algumas coisas nesse mundo material. Mas ela tem que valer para todo mundo, não só para você. A quantidade de imposto menos para você tem que ser para todo mundo, se for o caso. Não é? Poder comer, poder te dar uma ajuda quando você precisa, tem que valer para todo mundo também. Então a gente começa a pensar, mas também tem aquela coisa, né? Agora, essa semana foi bem triste, a questão da pena de morte, do cara que não morreu, depois ficou asfixiando, lembra? Viram isso? Para o espírita aquilo não é legal, gente. Pena de morte a gente não pode, tá? Não pode. Ou a gente pode? Não pode. Se eu sou contra o aborto, eu também tenho que ser contra a pena de morte, senão eu sou incoerente. Não posso. Porque a gente sabe que, para uma pessoa que comete um crime, ela precisa que o espírito dela tenha essa vivência. Mas ele ia ter vivência, ele morreu. Opa! Em que situação? Como aquele espírito foi? Era isso que a gente queria? Lembra lá dos dois do lado de Cristo? Que no último momento um fala, cara, você não devia estar aqui. E eu estou tudo bem, mas você não. Gente, aqueles minutos foi necessário e possível que ele pensasse. Então a justiça não foi feita para fazer vingança, mas ela foi feita para que as coisas fossem por um trilho. Então, da justiça a gente tem que lembrar disso. E uma outra coisa também importante, gente, a justiça é humana. Como humano, todos nós temos falhas. Esses dias eu estava escutando uma coisa que dizia bem interessante, que ela dizia assim, as leis, a única lei que funciona, gente, é a lei da natureza, que são as leis de Deus. Então quando eu falo a lei de trânsito, gente, são regras, porque lei é uma coisa imutável. Se você tiver muita nuvem no céu, uma quantidade tal de vento, com tanto de umidade, vai chover. Lei da natureza. Nós todos aqui vamos morrer, tá tudo bem. Lei da natureza. Ninguém vai conseguir mudar isso, gente. Ninguém. A partir do momento que eu posso mudar isso para conveniência de alguma coisa, ela não é mais uma lei, mas elas são regras para aquele momento. Tanto é que a coisa vai mudando. Quando Jesus vem, antes era olho por olho, era dente por dente, lei de talião. Mas agora eu trago a lei do amor, que suplanta isso. Porque o amor deve ser uma lei natural. Afinal de contas, quando a gente ama, não é mais gostoso? O corpo não fica bom, gente? O dia não fica bonito? A comida, o arroz e feijão parece que até melhora. Não é não? Né? Você olha para as pessoas, está até bonita. A roupa está tudo lindo. E quando você odeia? Como é que é? Nossa, tudo feio, não é? Nada presta mais, nada presta. Você chega no trabalho, você diz, nossa senhora. Então olha só, o amor é uma lei da natureza. Ninguém consegue mudar isso aí não. Tá? Interessante. Depois que você ama, você desama? Difícil, né? Tem gente que você ama e ele faz alguma coisa pra você continua amando. Você continua amando. Agora o ódio, não sei não, hein? Porque a gente pode mudar ele. Maturidade espiritual. Eu tenho que sair dele. Que ele me consome. Bom, vamos continuar aqui. O olhar já não está mais em vantagens e desejos. Aqui, a maturidade espiritual revela-se por uma diferente compreensão do justo. Isso que eu já falei, né? Não. O olhar já não está todo em vantagens e desejos. Não há mais a percepção de que o mundo precisa atender todas as suas necessidades. Gradualmente, o homem compreende que o direito nasce do dever bem cumprido. Ele também entende que a vida em sociedade pressupõe renúncia. Não é possível que todos realizem as próprias fantasias. Se isso ocorresse, haveria o caos. Há necessidade de limites e de concessões para a harmonia social.
O homem maduro aprende a prestar atenção nos direitos dos outros, pois o ideal do justo já foi despertado nele. Então, olha só, uma das coisas que a gente aprende é renunciar, não é? Tipo, tá bom, não vai ser do meu jeito. Olha, eu vou renunciar a algumas coisas. E eu preciso saber que o outro, não é? O meu direito termina quando começa, termina o direito do outro. A gente fala isso repetidamente, e é para falar mesmo. Nós, como professores, a gente precisa despertar em todos os nossos alunos desde muito cedo. Eu defendo o trabalho da filosofia nas escolas, com crianças desde muito cedo. Porque a filosofia, embora eu tenha ouvido absurdos sobre isso, e a gente precisa ouvir o que a gente fala, tá? Ou o que a gente escreve. Às vezes a gente escreve e depois você defende o que você escreveu, mas às vezes você escreveu uma bobagem, gente. Às vezes você falou uma bobagem. Ok, não está tudo bem, mas eu preciso mudar. Então, assim, trabalhar a filosofia, e ainda mais que o espírita, não é não? Filosofia, religião e ciência. Então, trabalhar a filosofia e fazer essas crianças pensarem é uma possibilidade, não, é uma necessidade. Hoje em dia eu tenho estudado bastante sobre inteligência artificial, não tenho nenhum problema com ela. Eu entendo que Vocês não acham que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, gente? Não era isso que a gente vê no espiritismo? Vou agora demonizar um negócio? Não, vou aprender, vou entender o que é. E eu vou ajudar a construir ela bem. E ela vem num momento tão importante que a gente precisa decidir como humanidade o que a gente quer. Ela chegou num momento onde o mundo está dividido, não é só o Brasil. É sobre tudo. Porque não gosta, não gosta, ideologicamente. E a IA foi colocado para ela o nosso pior. E ela está dando o pior dela. Preconceitos, coisas. Oh, que isso? A IA está sendo preconceituosa. Peraí, a inteligência artificial está sendo preconceituosa? Acho que não era a gente que colocou uma coisa lá dentro? Né? Tem todos os problemas que uma tecnologia pode trazer que a gente não sabe. Mas eu vi uma escola, não lembro se é na Alemanha, onde era, que as crianças já estão discutindo isso. Para entender o que ela é. Para entender que existe aquilo e que aquilo é uma máquina e que você, humano, tem coisas que ela não tem. E que você precisa se diferenciar dessa máquina. Olha que interessante. Nós todos aqui precisamos começar a aprender que nós não somos máquinas. Porque nós aqui começamos a ter máquina de café daqui a pouco. Que aperta um botão e troca só a cápsula. A cápsula do trabalho, a cápsula disso, a cápsula daquilo. Ô, gente, nós somos humanos. A gente toma decisão por si. A gente tem que ter maturidade espiritual para saber o que é bom e o que não é bom. Para você? Não. Para todo mundo. O que é mais difícil. Porque para você sabe que é. Alguém tem dúvida do que é bom para si? Ninguém. Mas é isso que é ter maturidade espiritual? Saber o que é bom para mim? Eu estou numa família, para começar é lá. Então o que é bom para minha família é que eu tenho que entender. Então eu já tenho que muitas vezes a maturidade espiritual passa dentro da minha casa de ter 2 filhos, um marido, 2 cachorros, e olhar para aquilo tudo e dizer que tem que funcionar. E eu tenho que sorrir. Porque não vai ser do jeito que eu quero, mas aquilo precisa me tornar mais humana. Bom, falei da harmonia social, que eu achei interessante. Aí aqui, sabe que a justiça é uma arte que implica dar a cada um aquilo que é seu, por isso não avança no patrimônio do semelhante. Não quer vantagens inapropriadas e nem aceita privilégios que os demais não podem ter. Compreende que a família do próximo é tão respeitável quanto a dele. Sabe que o patrimônio público é sagrado, pois voltado ao atendimento das necessidades coletivas. E aí? O SUS é para todos, né, gente? E o Brasil ainda a gente pode meter a boca, mas nos Estados Unidos você morre na porta do hospital porque você não tem. Eles te jogam por fora, gente. É o país mais rico do mundo. Entendeu? E aí? É isso? Então, aqui eu achei interessante quando ele diz a questão dos nossos privilégios. Quais são os privilégios que eu, Ana Mauricene, tenho? Inúmeros, gente. Se eu for comparar com muita gente, não, eu tenho que saber disso. Eu tenho privilégio. Esses privilégios acontecem para mim. E alguns não vão ter esse privilégio. E eu preciso, vocês vão fazer um trabalho magnífico aqui, com as grávidas, né? Aqui no lar. Por quê? Porque a gente teve a possibilidade. E se a gente teve, a gente também já descobriu isso no Espiritismo. Você não teve à toa. Foi ou não foi? Não é à toa. A gente está com isso porque alguma coisa é necessária nesse momento. Uma outra coisa interessante é a questão do patrimônio. A gente está com alguma coisa errada. Muito errada. Sexta-feira, o homem mais rico do mundo, em um dia, ficou 23 bilhões mais rico.
Vocês não ouviram errado. Eu não estou dizendo que ele não pode ganhar dinheiro, não é nada disso, a gente já descobriu. Mas o que eu vou fazer com esse mundo material que vai acumular? O que eu vou fazer? Você já experimentou acumular arroz na sua casa? Carne? Chegou uma hora que vai dar bom? Não vai, né, gente? Então assim, ó, a gente vai ter que começar a pensar como um mundo. Até onde esse patrimônio tem que ser, de alguma maneira, usado em benefício. Interessante que tem um grupo de jovens, olha lá, ó, jovens, que eles estão pedindo na Europa e estão dizendo, nós vamos doar toda a nossa fortuna. Vários. A herdeira da BASF, uma jovem, e disse, não é justo, porque com esse dinheiro todo eu posso viver quantas vidas, ela fala, ou quantos dos meus. Então isso tem que voltar para a sociedade. E ela convocou 50 pessoas para discutirem onde é que eles vão ajudar. Porque o governo vai pegar aquele dinheiro e tem que investir em questões para que todos tenham. E vários desses jovens. A gente sabe que o movimento é devagar, tá? Mas a gente já estava sabendo que eles iam chegar, não sabia? Que eles iam chegar, iam começar a mexer com isso, a dizer, opa. Então eu sou muito otimista, gente. Eu acho que o negócio vai dar certo. Ou não foi feito para dar certo? Você foi feito para dar certo? Foi, não foi? Então você acha que o mundo também não. Só que as coisas demoram. As coisas não são tão assim. Outra coisa interessante. Respeita profundamente a honra e as construções afetivas dos outros. Gente, pelo amor de Deus. Ó, cada um tem a família que quer. Ama quem ele quer. Para de meter a vassoura no quintal do outro. Vai varrer o seu. Hoje em dia, esse preconceito que existe, eu acho isso algo, sim, tão ultrapassado. Eu trabalho com jovens, adoro trabalhar com jovens, porque ele me rejuvenesce. Ah, mas isso é uma... Gente, pelo amor de Deus, pega o Chico Xavier falando na década de 70, o que ele falava sobre o amor? A gente vem cada vez, não é isso, uma vez, de um jeito que a gente precisa. O que a gente precisa é que o amor seja verdadeiro e que a gente dedique esse amor e que ele me construa. Então, ó, perda de tempo. E também a construção familiar, né? Muitas vezes a gente tem construção familiares N tipo. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Desde que onde está o amor, não é isso? Lá está o quê? Lá está Cristo. E se a pessoa não acreditar em Cristo, tem problema também. Tem problema. Cada um está lá onde tem que estar. Uma outra coisa que eu também aprendi com maturidade espiritual é que eu não posso julgar a religião de ninguém. Não posso. Nenhuma, tá? Nem mesmo aquele que não acredita. De novo, a gente já aprendeu isso aqui. Que cada um está no momento da sua evolução onde precisa. E se ele está lá e está bem, está tudo bem. Ah, mas o pastor, o padre, sei lá, está explorando. Gente, uma hora ele vai entender. Né? Uma hora ele vai entender. Está tudo bem. Talvez estava fazendo bem para a família dele lá. Ou aquilo aprendizagem, que seja uma palavra que passou batido ali. Uma hora do desespero ele vai lembrar. Fala, nossa, tinha aquela passagem bíblica. Ou o budista, né, que tem um outro conceito tão importante. Então, gente, essas construções afetivas e espirituais são próprias, tá? Mas tem uma coisa também que eu achei legal aqui, ó. Seu senso ético não lhe permite baixezas, razão pela qual também tem a própria honra em grande conta. A própria, não a do outro. Vai cuidar da vida do outro. Eu falo, gente, você não tem problema? Eu falo, meu Deus do céu, tem problema não? Eu acho que o mundo não tem problema, que cada um cuida da vida do outro. Não é não? É muito mais fácil cuidar da vida do outro. Nossa, faz até uma listinha do que ele é. Aí eu mando, tá, faz uma listinha dos seus agora. Aí você fala, não, mas... Eu não gosto muito de gente moralista, você desculpa, gente. O pessoal vem com um discurso moralista, falando que é do outro. Eu digo, opa, não parou para pensar nele. Tirar, né, o outro, como é que é? Tirar o cisco do olho do outro, ele atrave. Então, ó, cuidado, gente. E moralismo não é essa coisa, não, eu não posso moral, então quer dizer que todo mundo pode ser essa bagunça? Gente, não é isso. Às vezes a gente sabe que o caos, eu sou química, o caos é uma questão que acontece para a gente, no meio desse caos, parar. Uma vez eu trabalhei numa empresa que era o caos completo. E foi lá que eu centrei. Eu falei, nossa gente, que caos é esse que eu tô aqui? Sabe como dá aquele negócio? Você já trabalhava em lugar assim?
era tão caótico, as coisas estavam tão fora do controle, que eu sentava e as pessoas diziam, como você pode ser tão calma? Como você consegue ser assim? Eu falava, gente, eu acho que elas não estão entendendo. Eu não estou calma, não estou assustada mesmo. Estou assustada, não é não? Aí uma cunhada um dia me falou assim, nossa, Ana, trabalhar nesse lugar foi bom para você. Eu falei, por quê? Porque acalmou você. Eu disse, gente, nada como um susto, né? Foi assustador aqui, não foi tão bom, tá? Então assim, eu não tenho mais essa permissão de algumas, ele chama de baixezas, mas coisa não agrega, né, gente? Não agrega. Tá? O espetáculo das misérias humanas revela o quanto ainda são imaturas as criaturas sobre o prisma espiritual. Entretanto, todas são conduzidas à maturidade pelos meios infalíveis que a vida dispõe. Alguém duvida disso? Gente, você pode não querer, não quero amadurecer, não quero. Vai. Vai. Não? Como é que é? Como diria a minha mãe, por bem ou por mal, mas vai. Não é assim? Vai. Não adianta. A vida tem caminhos que a própria vida desconhece. Cedo ou tarde compreenderão quão pouco adianta amealhar bens e posições à custa da própria dignidade. Aquela história de pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Muito tempo eu falo assim, gente, tem gente que faz um monte de coisa, põe a cabeça e dorme. Gente, você está na cabeça dela? Não está na cabeça dela. Para também. Não é julgar? Não é também julgar. E se ela dormir também é problema dela. Se você não dorme, vai tomar um remedinho para dormir, filho. Vai ler vai escutar uma radionovela. Toda noite eu escuto palestra. Toda noite. Para me desligar. Para não tomar ansiolítico, que eu sou acelerada, né, gente? Todo mundo já sabe aqui. Então eu escuto uma palestra, no outro dia de manhã, hoje de manhã eu estava terminando de assistir. Aí eu volto e aí eu termino. Porque é uma forma de desligar a minha mente, tá? Então assim, se ele dorme, gente, é problema dele, não é seu, tá? Simples assim. Quem se permite baixezas tem um despertar terrível após a morte do corpo. Eita, esse aqui a gente leu vários, né? Como eu digo, é tão bonito, os livros de Chico Xavier, André Luiz fala cada conto bonito, não é? Nossa, uma superação. Mas é assim, gente, é bonito no livro, mas se a gente acredita naquele livro é na vida real. Entendeu? Não é só bonito lá, não. Cuidado, tá? Então, mais uma coisa que eu tenho medo agora. Medo mesmo. Eu tenho que ter medo, para depois eu ter maturidade. Se a gente não pode morrer assim, eu tenho que melhorar. Meu Deus do céu, eu tenho que melhorar. Eu lembro que o Chico uma vez falou, Chico, você tem medo de alguma coisa? Eu falei, tenho medo de morrer, não ter feito tudo que eu devia. Eu falo, poxa vida, se ele não fez, já pensou? Se ele quer estar assim, estou perdido. Assimila que na cata de vantagem se tornou um mendigo da verdadeira vida. Percebeu que sacrificou o permanente pelo transitório e perdeu tempo, pois terá de recomeçar o aprendizado. Pense nisso. Fácil esse texto, não é, gente? Eu achei de uma facilidade, não é? Só pôr em prática, que daí é uma outra história. Mas aí vem a parte da professora. Como é que você vai pôr em prática a maturidade espiritual? Por onde você vai começar? Em qualquer coisa que a gente vai aprender, a gente tem que planejar, lembra que eu falei? Por onde você está indo? Porque às vezes você já está no caminho, né? Eu estou no caminho, não tem nenhum problema. Antes eu achava que não podia falar isso. Pode. Pequenas vitórias são importantes para que o meu espírito entenda. Não, você não é mais aquela. Agora você é essa, tá bom? Você não vai mais poder fazer aquilo. E eu falo, tá tudo bem, não posso. E depois que a gente se liga, essa coisa da vibração, de estar numa vibração legal, a gente começa a ter ajuda. Ou não? Tem, não tem? Eu falo que é terrível essa ajuda. Como eu digo, era melhor antes. Porque você está lá no meio do negócio, vai fazer uma coisa, alguém chega e pede uma ajuda sua. Aí você fala, não sei. Aí você parece que até sente aqui. Sabe. Vai fazer. Eu digo, volta aqui. Aqui. Tá bem. Né? Às vezes estou na rua, alguém pede uma coisa. E é aquela coisa, cada um tá, né, na necessidade. Tem gente que lembra o Chico falava isso. Foi pedir para tomar pinga, alguma coisa. Eu tenho que ajudar de alguma maneira, eu não consigo. Às vezes eu falo, não tenho. Aí eu escuto. Aí eu só faço assim. Tem. Aí eu olho e tem. Vem aqui. Eu gosto de perguntar o nome. Como é seu nome? É Marcos. Oi, Marcos, tudo bem? Tá. Bonito nome, eu sempre gosto de falar. É legal falar com eles. Eles levam um choque quando você pergunta o nome deles. Meus filhos já aprenderam isso comigo há muitos anos. Aí eu tenho um que a gente parou e ele falou, Gabriel. Eu falei, nossa, nome de anjo. Que nome lindo. Aí ele olhou assim, é mesmo, nome de anjo. Mudou o semblante da criatura. Aí eu dei o dinheiro para ele, se ele vai fazer
fazer alguma coisa? Né? Para você, tá? Então, quando a gente começa a amadurecer e ter essa possibilidade, você começa a ter uma ligação vibracional. Não quer dizer que vai ser mais fácil, tá, gente? Sinto muito. E não é mais fácil. Mas eu confesso para vocês que é mais divertido. Tá? Por que é mais divertido? Porque você consegue, você alcança. E o ser humano foi feito para dar certo. A gente foi feito para dar certo. Ninguém veio aqui para dar errado o negócio. Não dá um esforço danado. Traz aqui, junta aquela família, nesse momento. Para tudo dar errado, gente? Não dá, né? Não dá. Eu digo assim, eu já comecei. Eu estar aqui no domingo às 9, pouco da manhã, já é um bom pronúncio, o negócio está indo bem. Não posso voltar para trás. Às vezes eu pensei assim, eu nunca mais vou falar isso. Acabou, não vou mais, acabou. Aí eu só escutei, vai. Agora em dobro ainda, vocês sabem. Preciso trabalhar em dobro. Vai. Não vai voltar para trás. Eu digo, não vou voltar para trás, está tudo bem, tá? Então é assim, gente. A gente precisa escolher. Então, algumas coisas eu já percebi em mim, que eu melhorei. Não só emocionalmente, porque emocionalmente é uma obrigação ser uma pessoa centrada, não gritar com meus filhos, não gritar com meus alunos, ser uma pessoa que tem um trato dentro do trabalho. Isso não é maturidade espiritual. Isso é o quê? Maturidade emocional obrigatória. A espiritual é saber que eu tenho uma transcendência, que eu não preciso mais ficar me preocupando com coisas que vão consumir minha energia e não vão me ajudar a sair dessa melhor. Eu quero sair dessa mais evoluída, mais madura e menos egoísta. Então, se eu conseguir sair daqui menos egoísta, já estou muito bem. Então, fica como tarefa aí para vocês. Faz uma listinha. 2 colunas aí. E vai fazer no papel. Quem não fizer, 12h15, do lado de lá, a gente se reúne. E dessa vez eu vou chamar Emmanuel. Se ele veio, eu não sei. Mas eu vou chamar. Se não vier, já pensou? Chama o Chico, vem. Chico, falei de você lá, disse que você ia. Entendeu? Coloquei lá uma tarefa na sua agenda, estava livre lá. Coloquei. Vai que ele vem. Faz uma listinha, põe no papel, gente. Vai pro seu quarto, vai pro banheiro, sei lá. Para na sua vida diária. Hoje, domingo, é um bom dia para isso. O que você evoluiu dentro da maturidade espiritual? O que você quer evoluir? E como é que você vai fazer isso? Que ferramenta você vai usar? O que você pode ler? O que você pode ouvir? Com quem você pode conversar? Talvez você está num momento que você precisa conversar com alguém. Escolhe alguém bom, alguém que se sente bom no sentido de alguém que você saiba que vai te ajudar a te ouvir. Porque a gente tem problema com isso, a gente não ouve, a gente quer falar. Às vezes a pessoa tem que falar, né? A gente não ouve. Alguém que tenha algum exemplo, faz essa listinha. Vê aqui, até onde você está indo. É bom, o cérebro gosta disso. Aí vem o mundo material. O cérebro, ele adora vitórias. Ele adora. Estão aí os joguinhos. E estão aí essas apostas que fazem, né? Aproveitam a gente. Porque ele te dá dopamina, ele te ajuda a se sentir bem, feliz. Então, a hora que você fizer essa listinha, eu tenho certeza que não vai ser pequena, vai ser grande. Você vai falar, nossa, olha que legal, tudo isso. Agora eu quero isso. Então, eu vou trabalhar nisso aqui. Então, fica aí a tarefa de casa, a listinha. Se vocês precisarem de um caderno de 10 matérias, pode comprar, que eu ontem fui comprar a lista do meu filho. Dá para comprar caderno por R$19,90. Se não, uma cadernetinha, um papel de pano, um rascunho. O celular não vale o celular, porque você vai se distrair. Eu quero que você faça no papel. Ai, que professora antiga, né, gente? Tem coisas que às vezes tem que dar um passinho para trás, tá bom? Todo mundo vai fazer? Vai fazer mesmo? Estou olhando a carinha de vocês aqui, vocês não se veem, mas eu vejo. E a Emmanuel que está lá em cima também está sabendo, tá? Tá aqui a listinha aqui, tinha que ter feito lista de chamada. Senão não dá certo. Tudo bem? É isso? Podem respirar? Contribuir um pouquinho, Sandra? Com certeza. E é importante, eu escolhi ser professora, não sei, gente, mas eu amo ser professora. E quando eu escolhi dar palestra, não sei, gente, mas é uma necessidade nesse caso. É uma forma de retribuir. Então, vocês hoje contribuíram para a minha maturidade espiritual. Legal isso, né? E não é só comigo que estou dando palestra. Quando você estiver fazendo alguma coisa, os outros estão contribuindo para ela também. Eu é porque eu estou aqui, né? Porque eu preciso, de alguma maneira, não sei, mas eu preciso fazer isso. E você, onde você está, também é tão importante quanto a mim, em todos os momentos. Então fica aí um domingo de boas reflexões, para que a gente possa caminhar no sentido da maturidade.
Que assim seja.